Oi, pessoal. Eu sou o Igor Lima, jornalista e produtor multimídia da Prosk. Como que vocês estão aí? Bem, eu acho que essa quarentena mexeu com muita gente, né? Pelo menos comigo mexeu. E eu tive que reaprender a mudar os meus hábitos, reaprender a conviver comigo e apreciar também a minha companhia. Bem, essa mudança repentina dos nossos hábitos e essa confusão mental que esse período de isolamento social que nós estamos passando mexeu com todo mundo ou com a maioria das pessoas. E é por isso que eu estou aqui hoje, para a gente conversar, trocar experiências, compartilhar angústias e tentar aí se sentir melhor, da melhor forma possível, é claro, nesse período de isolamento social, conversando um pouco e trocando uma ideia aí em relação a como a gente está se sentindo nesse período de isolamento social, certo? Bem, e essa conversa não vai ser só entre mim e vocês, não. Eu tenho uma convidada especialíssima aqui para bater esse papo aqui com a gente. Ela é a Colleen Reed. Falei certo, Colleen. Deixa eu abrir o espaço aqui para ela aparecer para vocês. Oi, Olá, Colleen, tudo bem? Igor, tudo bem? Olá, pessoal. Sim, falou certo. Aê! Questionamento, né? Meu nome é Colleen Reed, então sou psicóloga. Um prazer conhecer, né, você, Igor, estar aqui presente. Eu sou psicóloga formada pela Universidade Positivo, aqui de Curitiba, desde 2016, né? Estou trabalhando na clínica também. E acredito que hoje esse bate-papo vai ser bem interessante para a nossa atualidade, né? Eu espero que sim, eu espero que esse bate-papo ajude aí uma pessoa que seja que esteja do outro lado aí da telinha assistindo a gente e que ela possa se sentir um pouco melhor e confortável nesse período doido que a gente está vivendo, né, Colin? Com certeza, né? Esse período está demandando muito de nós, com certeza. Bem, Colin, eu queria abrir essa conversa contando um pouquinho da minha experiência. Esses dias eu estava conversando em um grupo de amigos meus, falando que esse isolamento social mudou um pouco a minha rotina. Eu que sempre fui aí de sair correr na rua, de todo final de semana ir para a praia. Afinal de contas, eu moro em Floripa, né? Então tem bastante lugar bonito para visitar. E esse isolamento social estava me deixando meio doido em casa. Eu comecei a ter problemas em dormir, eu estava tendo problemas aí, estava sentindo umas angústias. Até que um colega meu me alertou que eu poderia estar começando a desenvolver um transtorno de ansiedade. E aí, quando ele falou isso, eu falei assim, mas como assim, um transtorno de ansiedade? Eu? Como assim? Socorro, pelo amor de Deus, o que é isso? E eu queria abrir esse nosso bate-papo com você, Colin, contando um pouquinho pra gente o que é um transtorno de ansiedade. Todo mundo tem, existe graus de ansiedade, porque muitas pessoas estão passando por essa angústia de ficar em casa, essa angústia com o coronavírus, que podem estar sendo relacionadas com a ansiedade. Então, queria que você explicasse um pouquinho para a gente o que é essa ansiedade, esse transtorno. Claro. Bom, primeiro, antes de falar do transtorno em si, eu queria esclarecer que o sentimento de ansiedade, ele é natural nosso, do ser humano, faz parte da nossa experiência de vida, né? Pois até o fato de estarmos vivos aqui nos coloca em situações de risco. Então, é natural, é saudável que a gente tenha essa ansiedade, porque ela é como se fosse um mecanismo de defesa do nosso organismo, que vai alertar quando estamos próximos de uma situação de perigo, né? Então, é natural sentir ansiedade, assim como é natural quando a gente chora por estar triste ou ri quando está feliz, né? É uma reação natural do corpo. Até para esse momento presente da pandemia, é natural que a gente se sinta mais ansioso, porque a gente está entrando em contato com uma situação desconhecida, né? Justamente você falou de ter que ficar em casa, né? O que eu vou fazer com toda essa energia que eu tenho dentro de mim, né? O que eu vou realmente fazer? Então, essa ansiedade, ela busca trazer uma autorregulação para a gente, né? Uma autopreservação, né? Prezando na sobrevivência. E para né, vamos falar do transtorno em si. Para configurar o transtorno, é quando esse sentimento de ansiedade ele aparece de uma forma mais exacerbada, né, exagerada, e é desproporcional à situação, ao estímulo,
né? Diferente, por exemplo, agora, nessa pandemia, é natural mesmo se sentir ansioso, né? Também como é natural se sentir ansioso quando está com uma demissão iminente, você acha que vai perder o emprego, né? Situações da vida. Agora, quando vem algo que não representa perigo, ou o perigo é menor do que realmente a gente está percebendo, né? Ou é alguma situação que a gente não pode controlar mesmo, e ainda assim a gente se sente ansioso, é aí que a gente tem que ficar mais atento, né? Você perguntou Uhum. se todos nós temos transtorno de ansiedade. Eu diria que não, né? Como eu falei, todos nós sentimos a ansiedade, mas para ser diagnosticado como um transtorno de ansiedade, ela tem que se enquadrar em certos critérios, né? Uhum. Tem que ser feita uma investigação, né, bem cuidadosa, com atenção, para averiguar mesmo se essa ansiedade, se esse sentimento, ele já cruzou uma linha de ser patologizado, né? Se já está associado já a estímulos, né, ela vem em momentos que não seria natural vir essa ansiedade. Uhum, entendi. Bem, eu acho que por conta da ansiedade ser um processo natural do nosso corpo e das nossas reações, por exemplo, eu estava super ansioso para essa entrevista aqui, Sim, mas existe uma diferença, né, entre essa reação da ansiedade que a gente sente com o transtorno de ansiedade. E por exato. conta dessa diferença que você comentou com a gente, muitas pessoas que estão começando ou estão passando por transtornos de ansiedade não conhecem ou tratam a situação com desdém, digamos assim. Mas o transtorno da ansiedade é sim uma doença, né? Como você comentou, ela interfere tanto na nossa vida pessoal, quanto no trabalho, quanto na nossa produtividade. E assim como outras doenças, o transtorno da ansiedade ou ansiedade em um grau a nível doença apresenta sintomas? Sim, sim, com certeza. E, Até queria falar dessa questão. Desculpa, pode não, eu ia terminar. perguntar, e quais que são esses sintomas? Ah, sim, sim. Também queria responder a tua pergunta dos graus também, né? Uhum. Porque aí Que já entra existe nessa graus, questão. né, de ansiedade. É... Isso, Uhum. isso. Então, que vem desde esse sentimento da ansiedade mesmo, né? Até elevar para uma crise de ansiedade, que é quando você tem uma preocupação mais generalizada, assim, com picos desses sintomas, né? Até pode evoluir para um ataque de pânico, que daí é algo mais extremo, é uma sensação máxima desse sentimento de ansiedade, né, que acompanha um medo intenso de morte, tem sintomas como taquicardia, dificuldade de respirar, mas o ataque de pânico ele é mais imprevisível. A crise de ansiedade ela já vem de uma preocupação ali geral, né, no teu cotidiano. Então, o que você está querendo saber dos sintomas, né? Isso. Entra também essa questão também hormonal, né? A amígdala, ela libera cortisol, né? O hormônio do estresse. Mas isso varia de pessoa para pessoa, né? Os sentimentos mais físicos, né? Mas também tem uma Uhum. aceleração cardíaco, tem uma alteração na respiração, pode sentir arrepios ou dor de barriga, uma sudorese ou até um tremor, às vezes também, que daí essa ansiedade está relacionada com medo, que está querendo aparecer. Então, Uhum. isso varia muito de pessoa para pessoa. Mas o que é mais observado são esses sintomas, né? Uhum, entendi. Então, por exemplo, para quem está em casa agora, está acompanhando aí essa nossa conversa, se sentir ansioso com essa situação que a gente está passando é normal, ok. Em que momento que ela deve ter esse alerta de se preocupar e pensar em buscar um profissional para tratar a ansiedade? Eu acredito que sempre é interessante buscar uma ajuda quando você está sentindo um sofrimento muito grande com isso. Uhum, Se você nota que está vindo em momentos desproporcionais para você, que isso está realmente te causando um incômodo, um sofrimento, até pode nem se enquadrar realmente num transtorno, mas buscar ajuda de um profissional vai ajudar você a elaborar esse sentimento, né? A entender ele e, de repente, enquadrar ele na questão do transtorno ou não. uhum. Legal, bacana. Bem, Colin, quando eu comentei nas redes sociais
da Proj, que nas minhas pessoais também, que a gente iria gravar uma entrevista com uma profissional para falar sobre ansiedade, a gente abriu espaço para quem se sentisse à vontade compartilhar suas angústias, trazer relatos sobre a ansiedade que elas estavam vivendo. E eu me surpreendi bastante com a quantidade de pessoas que confiaram em mim, que compartilharam suas histórias. E eu queria trazer algumas delas, alguns casos, aqui para a gente debater. Talvez não trazer uma solução, porque cada caso é um caso, né? Mas talvez tentar trazer uma luz para as pessoas que estão aí em casa, que estão acompanhando essa entrevista e que muitas vezes estão se identificando, por exemplo, com os casos que eu vou vir a relatar. E o primeiro caso que eu quero trazer para a nossa conversa é de um rapaz que mandou lá no Instagram da Project o depoimento dele. Ele falava que estava se sentindo com uma incerteza em relação ao futuro. E aí, quando ele falou sobre essa incerteza em relação ao futuro, eu confesso para você que pegou na minha ferida, porque eu meio que me identifiquei com ele, porque a gente não sabe o que vai vir amanhã, né? E eu acho que essa nossa geração Y, que é a geração do meu ciclo de convivência, é a geração também que mais acessa o blog da Proj, o endomarketing.tv, é essa geração Y, e essa é uma geração danada, né? Porque se a gente for analisar o histórico dessa geração Y, a gente foi instruído pelos nossos pais, ainda quando crianças, de um jeito. Na metade do caminho veio a tecnologia, a gente aí se aperfeiçoou, se adaptou, inseriu a tecnologia na nossa vida. E quando a gente foi para o mercado de trabalho, a gente encontrou uma realidade diferente daquela que os nossos pais nos ensinavam. E isso traçou a nossa personalidade, né? Eu falo a gente porque eu sou também, claro, né? Que existe vários casos de várias pessoas, mas no geral, essa geração Y é uma geração imediatista, do aqui e agora, é uma geração com fácil acesso às informações, com a instantaneidade da informação e também com a independência muito grande. E quando a gente se depara com uma situação onde a gente não tem as respostas do amanhã sobre quando que vai acabar esse coronavírus, quando que a gente vai poder sair de casa, quando que essa quarentena vai acabar, como que vai ser voltar para o trabalho depois disso, a ansiedade realmente bate, né? E aí o relato que eu recebi dizia mais ou menos assim: oi pessoal, eu tô com muito medo do mundo e as incertezas sobre como vai ser trabalhar daqui para frente. O impacto econômico dessa pandemia no mundo e a instabilidade em relação ao meu emprego estão me deixando ansiosos. Está me deixando ansioso, desculpa. É o deitar para dormir para esses pensamentos virem. Colin, é possível a gente, de certa forma, domar o medo? Eu acho bem interessante essa pergunta, porque ela reflete bem a nossa geração mesmo, né? Essa questão de querermos estar sob controle dos nossos sentimentos, controle do nosso meio, né? É por isso que quando você pensa no amanhã, né, nessas incertezas, é porque foge desse nosso controle, né? Uhum. E não há muito que a gente possa fazer, não tem essa incerteza realmente. Então, não sei se domar o medo realmente é possível. Não, né? Não vou dizer que sim ou não, né? Uhum. Justamente por esse sentido do controle. E essa vontade, essa crença que nós temos controle sobre tudo é o que nos faz sofrer, né? Essa nossa geração, né? Como você trouxe. Que esse relato foi um bom exemplo de tudo isso, porque a gente estava afundado nessa rotina de ter que dar controle do trabalho, né? Dar conta do trabalho, e ainda ter uma vida social, ter que dar conta de estudos, de repente, cuidar da saúde, né? E ainda, junto com tudo isso, ter uma boa noite de sono, né? Temos que dar conta de tudo isso. A sociedade impõe isso para nós e traz essa falsa crença de que a gente consegue controlar tudo isso. E se não consegue, nós falhamos, né? E então, com isso, a gente vai tentando dar conta nesse malabarismo, né, de todas essas obrigações, e sem estarmos conscientes de que isso traz sofrimento.
Essa questão me fez refletir bastante também sobre a velocidade que a sociedade ela exige da gente, né? Isso nos desumaniza e nos desconecta de nós mesmos, né? E com a pandemia agora, ela tirou essa rotina da gente, que por mais que fosse desagradável, era naquilo que a gente estava acostumado, né? Era a nossa zona de conforto, que a gente estava inserido. Mas agora a gente se vê fechado em casa, né? E entramos mais em contato com os nossos medos e as nossas inseguranças. Exatamente, né? E a pessoa do relato mesmo, ela falou, né, desse medo de como vai ser o trabalho e das mudanças no cenário econômico, né? Esse medo vem porque é uma situação nova, mas todos nós estamos tendo que nos adaptar a ela, né? E esse Uhum. desconhecido, ele traz esse sentimento de ansiedade, porque, como eu expliquei um pouco antes, né, ela é um mecanismo de defesa, está alertando para um possível perigo, que é esse desconhecido, né? O que vai acontecer com a economia? Isso realmente é uma preocupação. A incerteza do futuro assusta, né? A gente está tendo que encarar que há muito nesse mundo que a gente realmente não pode controlar. A gente tinha essa ilusão de que tínhamos o controle, mas na realidade não temos, né? Uhum. Eu acho que pega muito a questão da gente vir numa de uma rotina, de um cotidiano muito corriqueiro, né? Eu acho que quando a gente cresceu, à medida que a gente foi crescendo, que a tecnologia foi entrando na nossa vida e quando a gente se tornou adulto e entrou aí nessa esteira a uma velocidade super corrida já, a gente meio que se adaptou a correr na esteira e lutar sem se dar conta de que cada um tem o seu tempo, né? E que as incertezas minhas, tudo bem eu estar inseguro, tá tudo certo, porque a gente não precisa ter as respostas para tudo, a gente não precisa ser esse super-herói que a sociedade criou que a gente deve ser. Cada um tem o seu tempo, cada um faz o que pode e isso já é o suficiente para nós. A gente, estando satisfeito com o nosso desempenho, e claro, né, sem deixar aí a desejar, mas fazendo o que a gente consegue com qualidade, já é o suficiente, né? Eu acho que a gente pode deitar na cama e descansar sem essa pressão de querer dominar o mundo, porque a gente não consegue, né? Eu só queria concluir também, né? Mas é bem isso. É fazer o que está ao nosso alcance, né? E Uhum, agora com a pandemia, nós nos vemos com mais tempo, né? Com essa quarentena. Nós estamos em casa, nós nos vemos com mais tempo. E isso nos favorece para trazer uma reflexão para a nossa capacidade de viver o tempo presente agora, então, né? Porque na sociedade nós somos reféns dessas preocupações, reféns do amanhã, reféns do ontem, mas isso traz uma baixa capacidade da gente ter uma presença efetiva, né, no agora, viver esse agora, realmente estar em contato consigo, né, não só viver o agora para ter esse imediatismo das informações, né, e fazer as coisas, não, mas é um momento de reflexão mesmo, né, vivenciar essa desaceleração que a quarentena nos coloca, né? Que também uhum. pode assustar, porque a gente estava muito ocupado olhando só para fora, só para o outro, para o trabalho. Aí quando a gente se vê em casa e tem que se olhar para a gente, também é assustador, porque a gente vai se dar conta que há quanto tempo que a gente se olhava, se dava essa atenção, né, para esse sentimento. Que muitos também me perguntam, né? Também tem muitos pacientes que perguntam o que fazer com essa ansiedade, esse sofrimento. Não devemos lutar contra esses sentimentos. Não é um caso de anestesiar eles com algum outro pensamento, né? É vivenciar realmente. Porque se a gente acolher e procurar se permitir conhecer esses sentimentos, que a gente vai estar mais em contato com nós mesmos. Acho que é bem Legal. assim. Legal. Bem, e dentro dessa onda aí de medo, outros relatos, na verdade, porque foram vários que eu recebi, foi em relação ao medo ao próprio coronavírus. Muita gente está sentindo muito medo de ser infectado, do vírus infectar alguém da família, um amigo, e isso está deixando
a maioria das pessoas muito ansiosas, tendo surtos de insônia, surtos aí de ansiedade mesmo. E um dos relatos que eu recebi era de uma profissional da linha de frente. Ela é médica e ela comentou que a rotina de trabalho dela não tinha mudado muito, mas o que tinha mudado era a saúde mental dela e o emocional dela por conta desse medo de estarem na linha de frente ao combate aí ao coronavírus. Só que eu acho que, no meu ponto de vista, né, nesses casos aí não existe muita coisa a se fazer, a não ser tomar os cuidados aí, as medidas protetivas em relação ao coronavírus e tentar meio que se desligar aí da quantidade de informações que a gente vem recebendo, né? Qual que é o seu conselho para as pessoas aí que estão um pouco assustadas com esse cenário da Sim, doença? sim. Eu vejo muitas pessoas que estão realmente assustadas com essa questão do contágio mesmo em si, né? Medo delas se contagiarem ou parentes, né? De perder amigos, questão dos mais idosos, né? A população de risco mesmo, né? Uhum, E tendo medo dessa médica também, né? Porque ela está realmente em contato mais intenso com o vírus. Mas você pergunta, né? O que fazer com essa questão das informações também. uhum, É importante você focar no que você pode fazer dentro do seu alcance, né? No que está nas suas possibilidades. Porque nesse uhum. momento a gente realmente tem essa vontade de querer, queria que o vírus fosse embora, mas não, isso já está muito fora do nosso alcance, do nosso limite, né? É. Então, o que eu oriento realmente é tomar as precauções, seguir as orientações da OMS, né? De realmente ficar em casa, quem tem condições para ficar, se expor o menos possível, né? E com relação à informação, né? Como é prejudicial você ter um excesso, né? De contar também com as notícias, isso também gera mais ansiedade, porque quanto mais a gente se expõe à notícia, mais a gente ativa esse sistema de alerta em nós, né? A gente sempre vai estar achando que está correndo perigo, né? Então eu sugeria filtrar os meios de informação, escolher um meio, dois, para que você não se sinta tão, né, envolto nisso, que você tenha um tempo para processar essas informações. Então, escolher um momento do dia teu também para absorver isso. De manhã, escutar um noticiário, alguma coisa, mas no restante do dia, procurar fazer outras atividades, né, evitar entrar em contato com isso na hora de dormir também pode ser uma boa sugestão, porque se for em momentos assim que para dormir você teria que estar mais relaxado, mas se continuar com esse foco nesses pensamentos, né, vai atrapalhar na questão do sono, né, de ter um restante do dia, né, então procurar processar isso da maneira mais leve possível, né, entendo que agora seja um momento difícil, mas se a gente conseguir filtrar esses meios de informação, acho que é o ideal. Legal. E, Colin, existe atividades que a gente possa fazer em casa mesmo para diminuir o nosso grau de ansiedade? Sim, eu acredito que é possível, né? Eu vejo muitas pessoas buscando investir em hobbies, né? Alguma questão de você praticar uma atividade mais criativa, como pintura, desenho, ou até mesmo uma atividade física, claro, dentro do possível, dentro do teu limite, sem essa intenção de se cobrar, né? De eu tenho que estar fazendo alguma coisa, porque isso também gera ansiedade, né? Uhum. Então, isso é uma questão muito subjetiva, né? Vai de como cada um lida com o seu sentimento, às vezes ler um bom livro, mas também se permitir experimentar uma atividade nova, algo que te dê prazer, né? Sem se cobrar de que tem que fazer alguma coisa. Né? Mas também falar sobre o sentimento, compartilhar, ajuda muito você a elaborar e lidar com o sentimento de ansiedade. Né? Então, conversar com um amigo, parente, pode ajudar também. Né? Mas acho que o mais importante agora é a gente se acolher. Né? Às vezes, após um banho, passar um creme no corpo, ter um momento de contato. Né? Que isso, por exemplo, essa ritual de passar um creme, uma coisa, ele dá uma delimitação do teu corpo no mundo ao seu redor. Né? Você entra mais em contato com você,
dar um momento de carinho, de afeto consigo mesmo, para um acolhimento, né? Traz mais calma, acho que auxilia bastante. Ah, legal. Eu confesso para você que nesse período aí que eu me vi obrigado a ficar em casa e em Florianópolis. Agora eu estou na casa dos meus pais, mas eu fiquei mais de 26 dias em casa e eu moro sozinho. E aí conviver comigo foi muito difícil. Eu não sabia o quão difícil era conviver comigo mesmo. E aí eu fiquei em casa nesse período, até para ver como que ia ser o desenrolar aí dessa quarentena, também para ter aqueles dias limites, né, mínimos, né, de 14 dias em casa, totalmente isolado. Então eu fiquei esse tempo aí, um pouquinho mais de 25 dias em casa sozinho antes de vir para casa dos meus pais. E eu confesso para você que, cara, como é difícil a gente saber apreciar a nossa própria companhia, né? E à medida que foi passando os dias, eu fui, poxa, não, mas essa é uma oportunidade para eu me conhecer melhor, para eu saber aonde eu preciso prestar mais atenção em mim, o que eu realmente gosto de fazer, o que eu sinto falta e o que eu estava fazendo já no piloto automático, já porque nessa rotina louca a gente fecha uma agenda, eu vou cumprir isso, desse horário a esse horário, e a gente meio que entra em um piloto automático, sem poder apreciar de fato a nossa companhia, as nossas sensações, aquilo que a gente estava vivendo, né? Então, compartilhando um pouquinho, essa questão de controle de ansiedade comigo funcionou assim. Eu lembro, eu tive várias lembranças da minha infância, inclusive, de que quando eu ficava sozinho na casa dos meus avós ou na casa dos meus pais, o quão quando a gente é criança a gente consegue se divertir com a gente mesmo, né? E eu acho que eu Sim. fui meio que resgatando isso. Achei um karaokê perdido lá, eu adorava cantar quando eu era criança, então, vizinhos, me desculpem, mas olha, karaokê me ajudou bastante, cantar me ajudou bastante, fazer exercícios em casa, cozinhar, que eu não sou tão bom na cozinha, mas me arriscar ali em aprender alguma coisinha nova, cara, isso me ajudou bastante. E toda aquela ansiedade que eu estava sentindo nos primeiros dias em ficar sozinho, em ficar em casa, elas foram passando, porque eu fui sabendo apreciar um pouquinho mais a minha companhia. Eu acredito que as pessoas elas podem se apreciar mais, né? Para poder quebrar com essa ansiedade e descobrir o que mais agrada a elas, para que esse grau de ansiedade ele diminua de alguma forma, né? Exatamente. Acho que o teu exemplo pessoal é perfeito, Igor, perfeito para retratar como é importante a gente ter esse olhar para si mesmo, para se conhecer, né? A gente está sempre voltado para fora, para o outro, agradar o outro, né? Ser como o outro espera, e a gente não para pensar, mas peraí, o que eu gosto de fazer realmente? Eu não sei cozinhar, mas agora eu posso aprender um pouco mais. Eu gosto de cantar, então eu vou agora exercer isso, né? Exercer o que eu gosto. Então isso é muito bom. Não, Parabéns. com certeza. Nicole, para a gente ir caminhando aí para o fim do nosso bate-papo, eu acho que o cenário que está pegando geral aí, que pelo menos foi a maioria dos relatos que eu recebi, foi em relação à pressão de ser produtivo nesse momento versus a carga extensa de atividades em relação ao trabalho versus a ansiedade. A gente consegue encontrar um equilíbrio nesses três pilares? Essa também achei uma questão muito interessante, porque na realidade, assim, na minha visão, acho importante a gente avaliar a quantidade de atividades que a gente se compromete, né, nesses três pilares, né? Muitas vezes a gente tem que abraçar o mundo e fazer um monte de coisa ao mesmo tempo e se envolve em vários projetos, no trabalho, em várias coisas. E como que a gente vai ser produtivo no meio desse turbilhão todo? É difícil focar em uma coisa que a gente quer fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Não tem como fazer tudo isso com qualidade. E isso vai gerar frustração, né? Porque a gente vai se ver no meio de tudo isso, querendo fazer tudo e não conseguindo, e a gente vai se sentir como se estivesse falhando, mas na realidade essa questão de impor limites também entra nisso, né? De o que eu realmente estou capaz de fazer agora?
com uma qualidade maior, que eu me sinta inteiro fazendo, não me dividir em várias coisas, né? Acho que assim é mais fácil encontrar um equilíbrio entre esses 3 pilares. Porque esse sentimento de estar sempre tendo que produzir, né, ele causa sofrimento. E quanto mais a gente se cobra e mais a gente se exige nessa necessidade de estar sendo produtivo, né, de ação, de realização, menor vai ser o resultado positivo de efetivamente conseguir se concentrar ali e fazer as coisas que a gente quer. Né? Quanto mais a gente briga com nós mesmos, mais estamos nesse estado de estresse. Então, como que vai se concentrar? Vai vir ansiedade com isso. Então, eu acho que é importante a gente assumir que sim, eu não estou conseguindo focar agora. Eu estou, ou, por exemplo, eu estou procrastinando. Mas por quê? Né? O que está acontecendo dentro de mim nesse momento? Acho melhor a gente, então, nesses momentos, assim, se olhar, né? Voltar para o seu eixo, para o seu centro e pensar como que eu posso acolher esses sentimentos que estão vindo. O que está realmente ao meu alcance para fazer, né? O que eu posso fazer, o que eu tenho aqui que dá para usar para fazer, né? O que faz sentido para mim, de tudo isso que eu estou me envolvendo. Acho que esse é o mais importante. Legal. E em relação a dizer não, é importante também nesse momento a gente saber dizer não para as demandas que vêm do trabalho, ou é um momento delicado porque também envolve o medo de falar não e ser demitido? Como que a Sim. gente pode lidar com essa situação? Sim, eu acho que é uma situação assim, que muitas pessoas têm uma dificuldade, né? Ainda mais no ambiente de trabalho, porque ele vai ter as demandas e nós vamos querer cumprir, porque nós queremos ser bons funcionários, nós queremos manter essa imagem de que não, estou sempre disposto, estou sempre disponível, e é dificilmente dizer não nesses ambientes, né? Mas eu acho que é importante você olhar para si e pensar o que eu estou realmente disposto a fazer, né? E que eu acho que é importante no ambiente de trabalho também ter uma comunicação, né, entre você, entre quem é superior a você, os teus outros colegas de trabalho, para que seja feita uma divisão mais homogênea, talvez uma divisão que não fique tão acumulativo de coisas, assim, né, de obrigações, para que você se sinta também na liberdade de dizer, olha, eu me sinto à vontade para fazer tal coisa, né, mas além disso, vai além do meu limite. Né? Então, acho que é nesse sentido de dizer não. Não que não vou fazer nada, mas saber o que é o teu limite e o que você está mais apto a fazer, com mais qualidade. Eu acho que também é a gente se colocar no papel de ser humano, né? E porque a gente vê, a gente tem essa ideia de querer fazer tudo, entregar com a maior eficiência, mas a gente também reconhecer e passar a imagem de que, cara, a gente é ser humano também, a gente tem dias ruins, a gente tem dias bons, a gente tem dias onde a gente está produtivo e que massa, mas também tem dias que a gente quer sumir do mundo. E assumir esse estado de espírito para o nosso líder, para o chefe, para o dono da empresa, só mostra o quão ser humano você é e o quão importante é você sentir sentimentos, porque senão o robô está aí para te substituir. Só que é difícil o robô substituir o homem, porque o robô reproduz uma tecnologia aplicada nela. E só o homem, só o ser humano é capaz de criar e mudar as coisas. Só que para mudar, a gente precisa estar bem. E eu acho que a gente. É legal a gente mostrar para os nossos superiores, mostrar no trabalho que a gente está suscetível a erros, a medos, a angústias, e que a gente não está todo o tempo bom. Porque assim a gente mostra que a gente é humano e do outro lado enxergam a gente como humano e talvez dê uma diminuída aí nessa cobrança excessiva que existe em alguns casos no mercado de trabalho, né? Sim, eu vejo tantas empresas com uma visão mais humanista, né, do trabalho, porque a sociedade já traz essa visão de que somos máquinas, que devemos nos recuperar rápido, né? Ah, se a gente está mal, então fique bem logo, você tem que dar resultado, e essa cobrança que traz sofrimento, né? Porque você acaba exigindo demais de si mesmo nesses momentos.
É verdade. Colin, olha só esse relato. Eu quero trazer ele para cá para a gente e aí finalizar e finalizar a nossa conversa. Abre aspas. Trabalhar tem sido uma tortura. Ora tenho picos de produtividade, saio fazendo tudo. Ora eu surto e acho que não vou conseguir mais trabalhar. Minha concentração ficou muito mais afetada com o isolamento social e quando eu termino com o expediente, eu não consigo pensar em outra coisa a não ser o trabalho. Isso está sendo uma tortura. Fecha aspas. Bem, eu acho que eu gostaria de encerrar esse nosso bate-papo, essa nossa sessão de terapia coletiva, digamos assim, com você fazendo uma reflexão sobre esse momento que nós estamos vivendo e a nossa relação com o trabalho. Qual que é o sentido de trabalhar? Claro que a gente tem os nossos boletos final do mês para pagar, a gente tem as nossas necessidades financeiras, mas eu acho que o trabalho vai muito além do retorno financeiro, né? E a gente precisa pensar em ser feliz trabalhando. E se a gente está associando o trabalho com a tortura, é porque algo de errado tem aí, né? Sim. Eu acredito que, pelo relato dessa pessoa, né, ela está passando por um momento muito difícil, porque eu vejo que ela está se cobrando demais. Né? Ela faz muito, mas ainda não é o suficiente para ela, então quando ela quer se desligar, ela ainda não consegue se desligar do trabalho, porque ela está nessa mentalidade de ter que estar sempre produzindo alguma coisa, né? Ela fala ali, né, de surtar, que não vai conseguir mais trabalhar. Então, acho que é muito importante você repensar essa questão do trabalho, o que isso está trazendo para você de sentimentos, né? O quanto essa cobrança está sendo boa para você, né? Como você está lidando com isso? O que o trabalho está te exigindo, né? Porque a gente já nasce inserido nessa sociedade capitalista, que o principal é produzir e dar resultado, né? A gente cresce nesse meio, a gente aprende a ser assim, de só fazer, fazer, fazer. E esquece que nós sentimos também. É bem essa questão do robô, da máquina, né? Mas não, pera, nós somos humanos, né? Mas há tanta pressão para a gente cumprir todas essas obrigações, que eu acho que nesse momento de quarentena, de isolamento, é importante a gente aprender a ser menos duro com nós mesmos, né? De a gente se desapegar, né? Ressignificar essa visão de produtividade, né? E essa preocupação em fazer, para dar mais atenção ao sentir, né? A humanidade dentro de nós mesmos, né? Pois quando a gente entra em contato com nós mesmos e com os nossos afetos, é que podemos fazer com mais qualidade, porque você vai estar presente. Você não vai estar só fazendo ali no automático, né? Como eu estava falando, não vai ser mais no automático. Vai ser um fazer consciente, um fazer com sentimento. E é assim que a gente fica mais protagonista da nossa vida. Então, acho que essa é uma reflexão bem interessante. Legal. Colin, queria te agradecer demais por você ter aceito dar essa entrevista para a gente, conversar um pouquinho comigo, mas ao mesmo tempo conversar com tanta gente que está assistindo essa entrevista. Muito obrigado mesmo por você abrir um espaçozinho na sua agenda para conversar com a gente, viu? Eu que fiquei muito feliz pelo convite. Foi um grande momento para mim também. Primeira entrevista que eu dou, então é muito, muito gratificante. Eu agradeço você, Igor, você é um querido. Obrigada pelo seu trabalho aqui também, né? Pela sua disposição também. Valeu. E para a galera que está acompanhando essa entrevista, quiser conversar com você, saber mais aí sobre o seu trabalho, às vezes marcar aí uma consulta contigo, como que elas fazem. Aí o espaço aberto aí para você falar um pouquinho sobre você e o seu trabalho. Tá bom, obrigada. Então, eu tenho um Instagram profissional, chama Psicolin, que é PSICO, 2 L's, 2 E's, N. Lá vai ter o meu contato também no WhatsApp, né? Quem tiver interesse pode mandar um direct, nós agendamos um horário, eu estou fazendo atendimento por videochamada agora, né? Com essa questão da quarentena, então estou fazendo videochamada. Legal.
Show de bola. Essa entrevista foi tão legal que até o sol se abriu aqui na frente da minha janela, que tava... Olha só que beleza! Ai, aqui... foi a luz no fim do túnel para mim, essa conversa. Obrigada, Igor. Que, nossa, foi maravilhoso também poder compartilhar. Espero que essa reflexão traga, né, mais um olhar mais para si, para as pessoas, né, que as pessoas consigam refletir com mais tranquilidade. Show de bola, muito obrigado. E você que está nos acompanhando aí nessa entrevista e quiser saber mais aí sobre saúde mental, existem alguns materiais disponíveis no nosso blog, o www.endomarketing.tv. Você também pode acompanhar outras entrevistas em relação à saúde mental no nosso podcast, chamado Projecast. Ele está disponível tanto lá no nosso blog, o endomarketing.tv, quanto nas plataformas de stream, como Spotify, iTunes e Google Podcasts. A gente volta a se encontrar aí na nossa próxima sessão de terapia coletiva. Até lá, fique bem e, se puder, fique em casa. Muito obrigado, um beijo e um abraço virtual e até a próxima. Obrigada.